Aqui nesse vídeo eu vou te provar passo a passo tanto que o Naruto, como os personagens mais fortes de Naruto e Boruto, tem mais de 80 bilhões de vezes a velocidade da luz. E não vou usar cálculos como muitos fanboys de Dragon Ball usam aí, que nem em prova de concurso cai. Eu vou usar mangá, coisas realmente que é coerente com o próprio mangá de Naruto e Boruto, cara. A primeira prova que mostra que sim, Naruto e Boruto, né, os personagens mais fortes têm mais de 80 bilhões de vezes a velocidade da luz. A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde vem o chakra em Naruto, de onde surgiu o chakra em Naruto. E o mangá, ele nos dá essa resposta, né? De acordo com essa fala do Madara, a gente percebe que o chakra dentro do mundo de Naruto e Boruto proveio do Hagoromo. Imagine o seguinte, cara, imagine um oceano gigante. Imagine se você absorver uma gota desse oceano, você se move na velocidade da luz. Imagina a extrema velocidade que você vai ter se você absorver toda a água do oceano. É a mesma analogia em Naruto. Temos aqui o Haku, né, que tem uma gota de chakra do Hagoromo, quase nada do poder do Hagoromo, e lá no capítulo 24 ele já se movia na velocidade da luz, ou seja, se o Haku, que tinha quase nada do chakra do Hagoromo, já se movia na velocidade da luz, imagina o próprio Hagoromo, que tem 100% do seu poder, imagina a Kaguya, imagina o Naruto e o Sasuke receberam metade desse poder. Obviamente é mais de bilhões de vezes a velocidade da luz, e você pode argumentar, mas não, o Haku ele usa um Akigenkai, um poder hereditário, mas sim, o Haku ele é exceção. O Haku ele precisa de um poder hereditário para se mover na velocidade da luz, não é à toa que ele nunca derrotou nenhum personagem realmente poderoso em Naruto, cara, podem perceber. Ele só lutou ali contra o Naruto e o Sasuke criança, que não tinha nenhum que sabia apenas o básico do controle de chakra, e com exceção deles ele nunca realmente lutou contra personagens realmente poderosos. Agora, a questão é a seguinte, se o Haku ele fosse exceção, apenas ele tivesse a velocidade da luz, a gente não teria essa imagem do Naruto se esquivando de um ataque de luz, o Gai e o Rock Lee também na forma base, lá na quarta grande guerra ninja, conseguiram dar Speed Blitz no Haku, que estava usando a sua velocidade da luz. E lembrando, o Haku ao voltar, o Edo Tensei não voltou nerfado, então ele estava assim na velocidade da luz. E para finalizar também temos a própria Delta, cara. A Delta tem ali ataques que de acordo com a internet, né, de acordo com o Google, e também é coerente com o próprio mangá, tem os seus ataques de laser, que de fato é confirmado a ter a velocidade da luz, e a gente viu que o próprio Kawaki na forma base já conseguia ser mais rápido que esse laser. Tudo isso é coerente com o mangá, porque o próprio Naruto e o Sasuke, criança na batalha contra o Haku, já era superior à velocidade da luz, cara. Devemos lembrar que o Haku ele tem de fato a velocidade da luz, e o Haku ele fica impressionado com a velocidade tanto do Naruto e o Sasuke. Detalhe, esse Naruto e o Sasuke tinha apenas o controle básico de chakra. Eles não sabiam nem mesmo andar sobre as águas usando o chakra, era um controle extremamente básico de chakra. E ainda assim, tanto o Sasuke como o Naruto conseguiram ultrapassar a velocidade da luz do Haku. Lembrando, o Haku nunca reclamou de chakra, ele nunca disse que a velocidade dele diminuiu. O máximo que ele diz é: tenho que derrotar o Naruto e o Sasuke antes do meu chakra acabar. Porém, isso que ele disse é o óbvio. Qualquer luta em Naruto, você tem que derrotar o seu inimigo antes da luta acabar, cara. E outro argumento que muita gente fala, não, mas o Sasuke disse que o Haku estava perdendo intensidade. Isso simplesmente foi um erro do Sasuke. O Sasuke, naquele momento, ele era uma criança totalmente inexperiente. Devemos lembrar que essa foi a primeira luta realmente do Sasuke. Ele era completamente inexperiente. Então o que realmente ocorreu foi que o Sasuke aumentou a sua velocidade e não percebeu, cara, porque o poder hereditário do Haku é literalmente de se mover na reflexão da luz dos espelhos. Então não existe isso. Enquanto ele usa a reflexão, enquanto ele usa a sua Keigenkai, ele está se movendo na velocidade da luz. Não existe isso que ele vai perder velocidade, porque o seu poder é justamente dele se mover na reflexão da luz. Então, enquanto ele usa a Keigenkai, ele está se movendo na velocidade da luz. Inclusive, o próprio Kishimoto ele teve dificuldade de desenhar um Haku borrado todas as vezes que ele se movia usando seu poder hereditário, para a gente entender que ele estava se movendo na velocidade da luz. E a gente viu que tanto Naruto como Sasuke já ultrapassaram criança a velocidade da luz do Haku, cara. E como eu disse, era o Naruto e o Sasuke apenas com um controle básico de chakra. Imagine então um Kakashi, um Kisame, um Haikai, quando usa ainda mais o estilo raio para aumentar a própria velocidade. Imagina vários personagens de Naruto. Então sim, cara, o fato do Haku ter velocidade da luz já prova que sim, Naruto, Sasuke, Hagoromo, Kaguya, Boruto atualmente é mais de bilhões de vezes a velocidade da luz, né? Como eu disse, o próprio Naruto, o próprio Sasuke já conseguiram superar a velocidade da luz do Haku, cara. O próprio Haku afirma isso, né? O próprio Haku ele fica impressionado, né? Chega um certo momento
que o Haku não consegue mais vencer o Naruto e o Sasuke via Speed Blitz e começa a precisar usar de estratégias. Porque tanto o Naruto e o Sasuke já estavam conseguindo corporalmente, não tinha antecipação, era corporalmente acompanhar o próprio Haku. Segundo ponto, cara, temos o Gai distorcendo o espaço em sua volta. Eu realmente não gosto de usar cálculos, porém tem realmente um cálculo aí na internet. E por que eu estou levando em consideração esse cálculo? Porque esse cálculo que realmente foi feito na internet tem base, é coerente com o mangá de Naruto, cara. Porque como eu disse, literalmente no capítulo 24, a velocidade da luz já aparece, quer dizer, imagina lá no final de Naruto Shippuden, aonde está todo mundo nível Deus. Logicamente a velocidade vai ser muito absurda, né? Então a gente percebe que realmente, cara, os personagens mais poderosos em Naruto têm mais de 80 bilhões de vezes a velocidade da luz. Temos informações no Google, é coerente com o próprio mangá, já que a velocidade da luz apareceu extremamente cedo. Então com tudo isso aqui que eu disse, eu provei, eu te mostrei, via fontes canônicas, e mesmo coisas que eu tirei que não está no mangá, é completamente coerente com o mangá de Naruto, te mostrando que sim, Naruto, Sasuke, Madara, Obito, todos eles têm mais bilhões de vezes a velocidade da luz, cara. E aqui eu vou refutar alguns argumentos que provavelmente vai estar no vídeo e já me fizeram. E por que eles demoram 3 dias de uma vila para outra, cara? Isso aqui é muito simples de responder. O mundo em Naruto é extremamente grande, cara. O mundo em Naruto é absurdo de grande. E a gente tem vários momentos que isso mostra no mangá. Por exemplo, a lua em Naruto, ela foi criada a partir da Terra. Para quem não lembra, o Hagoromo mais o Hamura selaram Kaguya usando pedaços da Terra e criaram a Lua. E aquela Lua era extremamente grande, de absurda, né? E a Lua era gigante, tinha ilhas, tinha sol, tinha cidade, tinha castelo, tinha floresta. Ou seja, se a Terra fosse pequena, era para a Terra ter sido ali destruída, no caso, né? Então o fato do Hagoromo e o Hamura selar Kaguya na Lua usando resquícios, usando ali restos da Terra, mostra que a Terra é extremamente grande, Naruto, já que a Lua foi criada a partir da Terra, né? Outro detalhe também é o Shibaku Tensei, né? Do Sasuke, onde ele sela as bijus usando também a própria Terra. E a gente sabe que cada uma das bijus são seres extremamente grandes, cara, né? Tem metros e metros de altura. E a Terra foi usada como selamento, né? Partes da Terra foi usado como selamento para prender as bijus. Tudo isso depois da quarta grande guerra ninja, onde tinha bijudamas e tudo mais, né? E sobre a questão do Rock Lee, é muito fácil, cara. Por que o Rock Lee não se esquivou de um ataque de som? Porque não tinha como se esquivar. Para quem não lembra, o ninja do som, ele dá um soco no Rock Lee, o Rock Lee se esquiva do soco, porém o ninja ele usou de uma estratégia. Quando o ninja dá o soco, após o soco vem um ataque ali de som, porém era um som que era inaudível, não dava para ouvir, e também era um som invisível, ou seja, o Rock Lee simplesmente não viu e não ouviu o ataque, por isso que ele recebeu o dano. Tanto é que o Rock Lee ele só vai perder os seus sentidos mais para frente, ele nem entende o que estava acontecendo, porque o ataque foi literalmente um ataque invisível, então não tem como você reagir. Esse ataque desse ninja do som é parecido com aquele ataque do Naruto no modo sábio, onde o Naruto dá um soco no Pen, o Pen esquiva e logo em seguida o Pen é nocauteado por um ataque invisível. É a mesma situação com o Rock Lee, cara. Por que então o Sasuke esquivou? Porque na situação do Sasuke foi totalmente diferente, cara. Na situação do Sasuke, o ninja do som mandou ondas sonoras, né, um ataque de som que dava para ver nitidamente que estava vindo um ataque na direção do Sasuke, sem dizer também que estava causando dano no chão, e por isso que o Sasuke esquivou. Já no caso do Rock Lee era literalmente impossível, porque ele não via, não ouvia e foi pego de surpresa, não tinha como realmente esquivar de um ataque invisível que ele não sabia da existência. Então sim, os personagens mais fortes em Naruto têm mais de bilhões de vezes a velocidade da luz.